Olá, tudo bem? Graça e paz do Senhor seja sobre a sua vida. Nós estamos numa semana muito importante no calendário judaico cristão. É a semana onde nós temos o Pessah, a Páscoa judaica, que converge aí com a Páscoa cristã. A Páscoa judaica, que é o Pessah, quando o anjo da morte passou sobre o Egito e matou todos os primogênitos da casa de Faraó e do Egito, mas poupou os filhos de Israel, que estavam ali residindo no Egito, escravos naquele lugar. E ele não feriu os primogênitos, porque havia o sacrifício do cordeiro e o sangue nos umbrais e nas vergas das portas, identificando a casa daqueles que serviam a Adonai, o Deus verdadeiro. Vocês estão vendo aqui que eu estou com um talit. Talit é uma vestimenta judaica, os homens usam. Aqui na sua frente tem um texto de Deuteronômio 6, versículo 2, que é o Shema Israel. É o verso, vamos dizer assim, um verso central da Torá. Ouve, ó Israel, Adonai é o único Deus. E aí nós temos toda uma história em cima desse texto que é bom você estudar. Eu quero também dizer a você que existe muita diferença entre religiosidade e espiritualidade. Religiosidade é quando alguém é religioso e traz sobre si todos os dogmas de uma religião e cumpre aqueles dogmas muitas vezes sem saber nem mesmo a origem e por que está fazendo isso. E muitos dogmas são enganosos. O cristianismo herdou muitos dogmas do judaísmo, que isso é positivo, mas também herdou muitos dogmas do paganismo. E muitas datas cristãs, elas estão carregadas de cultura pagã. E uma das datas que ficou com essa carga foi a data da Páscoa, o Pessah, que é a data mais importante para o povo de Deus, tanto judeus quanto cristãos. Um dia todos nós seremos unidos. Não seremos judeus e cristãos, nem ninguém, outros nomes. Todos nós seremos um povo só. Mas nós devemos cuidar para que não comemoremos tradições, mesmo coincidindo datas, com alguma carga do paganismo. E hoje eu quero relatar para você algo que vai abrir os seus olhos, pelo menos gerar em você uma curiosidade. E antes de tudo eu quero dizer para você, e é claro, eu não sou dono da razão, eu vou colocar algo aqui que eu acredito, que eu creio, e com base bíblica que é dessa forma, eu quero te levar a um texto de Mateus, livro de Mateus, versículo 12, capítulo 12, desculpe, versículo 38. Aqui, o que está acontecendo? Jesus está ministrando aos discípulos e ao povo que está com ele ali. E aqui então alguns escribas e fariseus replicaram a Jesus e disse: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Que sinal que era esse que eles estavam pedindo? Eles estavam pedindo um sinal porque Jesus dizia que era o Messias. Os seus discípulos testificavam que ele era o Messias. Mas os fariseus e os escribas, os estudiosos judeus da época, tinham as suas dúvidas sobre se Jesus era o ungido de Deus, o Messias. E eles então perguntaram que nós queremos um sinal de ti, Jesus. Se você é verdadeiramente o Messias enviado de Deus. Jesus disse:
Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Eu vou te dar um sinal do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E ninivitas se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Jesus, então, está afirmando para os judeus: eu sou o Cristo, eu sou o Messias. E a prova de que realmente eu sou o Messias, vocês a terão na minha morte e na minha ressurreição. Ele diz: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da terra, no seio da terra, convém que o Filho do Homem fique... Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, convém que o Filho do Homem, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio ou no ventre da terra. Jesus estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Mas também estava afirmando para os judeus estudiosos que ele era realmente o Cristo ou não. Então, o que acontece aqui é esse pedido de prova. Agora vamos lá no Mateus capítulo 27, lá no final de Mateus. Estou com a Bíblia aqui, nós vamos abrir lá. 27 de Mateus, olhe bem o que acontece aqui. Jesus já morreu, ele já está morto, e ele então é sepultado. Mateus 27, 57. Ele é sepultado, José de Arimateia e também Nicodemos preparam o sepultamento de Cristo. Foram falar com Pilatos, tiraram-lhe da cruz e colocaram ele em uma sepultura nova. E no versículo 62, diz assim: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação. Ou seja, é um sábado, segundo o que muitos pensam. Um dia depois da preparação, ou seja, um sábado. Reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramos que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Eles vão até Pilatos e pedem para que ele coloque guardas sobre o túmulo de Jesus, porque eles se lembraram que Jesus deu a eles o sinal do profeta Jonas. Ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Agora, capítulo 28, versículo 1. As mulheres vão até o sepulcro. E quando que elas vão? No findar do sábado, ao entrar o 1º dia da semana. Aqui, os judeus vão entender muito bem, o povo de Israel vai entender muito bem. Porque para os judeus, o dia encerra no pôr do sol. E outro dia começa quando as primeiras estrelas surgem no céu. Tanto que os judeus, para guardar o Shabá, eles saem e olham as estrelas do céu. Se já apareceu a primeira estrela, começou o Shabá, o sábado dos judeus. E aqui então, as 2 Marias, em outra versão diz as 3 Marias, mas aqui Mateus fala das 2, que elas foram no findar do sábado. Quando é o findar do sábado? Mais ou menos às 18 horas de sábado, no pôr do sol. E ao entrar o 1º dia da semana, que o dia começa, o
o primeiro dia da semana, ou todos os dias começam quando o outro encerra. Óbvio, né? Então é assim que acontece o calendário lunar. Ok, judeu escrevendo e judeu narrando a história. Isso aqui é o final do sábado. Então significa que no final do sábado teve um acontecimento. Elas foram até o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espaforidos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está mais aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Ele já havia dito 3 dias e 3 noites no seio da terra. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês, para a Galileia. Ali o vereis. O anjo do Senhor não mente. Jesus também não mente. Ambos testificaram a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, como diz o ditado, é a cereja do bolo. Que ele poderia ter feito todo o seu ministério se ele não tivesse ressuscitado. Vã seria a nossa fé. O que é o que eu estou trazendo para você aqui no meio da semana dos devocionais de Páscoa? Estou trazendo para você, olha esse último texto que nós lemos e faça o cálculo, 3 dias e 3 noites, voltando o calendário a partir do final do sábado, no pôr do sol do sábado. Então você vai descobrir qual o dia da morte do Salvador. Ele aconteceu na hora 9ª, ou seja, 3 horas da tarde. Mas qual o dia que ele realmente morreu? A morte de cruz. Pastor Walter, por que é importante isso? É importante por aquilo que eu disse no início desse devocional. Porque muitas vezes nós comemoramos as datas cristãs com a mistura de paganismo no meio e pode ter mentira no meio. Você está dizendo que tem alguma importância eu comemorar a sexta-feira com a morte de Cristo ou a quarta-feira? Vai mudar alguma coisa na redenção que a morte de Cristo me trouxe? Não vai mudar nada para você. Mas eu estou levando para você uma curiosidade e uma verdade da nossa fé. Nossa fé que é baseada na palavra de Deus, no Novo e no Velho Testamento e no cristianismo. A Páscoa é libertação. A Páscoa é verdade. A Páscoa é a libertação do povo de Deus das garras, das mãos de Faraó. A Páscoa para os cristãos é o seu resgate da escravidão, do pecado, da morte. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as enfermidades. Ele levou sobre si todos os pecados e iniquidades. Ele é a nossa Páscoa. Jesus viveu como homem, morreu e ressuscitou ao 3º dia. Que Deus te abençoe. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Eu quero ministrar a bênção sobre você, a bênção araâmica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Boa Semana Santa. E amanhã, quinta-feira, sexta-feira e sábado, nós estaremos falando aqui, eu estarei falando sobre o significado da morte de Cristo para o mundo.